Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. A Comunhão com o Alto, capítulo 6. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital, e mais ainda entre os asilados do isolamento do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los, urgia chocá-los com a revivescência de vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem por meio da ação e da palavra humanas. Que fazer se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais, tampouco vê-los com o desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem eles, quando possível, a fim de mais eficientes se tornarem as operações. A augusta protetora do Instituto tinha pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Não vacilaram, pois, em lançar mão de recursos supremos a fim de conseguirem o piedoso desiderato, os abnegados servidores da famosa legião governada por Maria. Nossos instrutores, Romeu e Alceste, participaram ao eminente diretor do departamento hospitalar existir necessidade premente de demandarem a terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas, a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos, insolúveis na espiritualidade. Inteirado das particularidades em conferências e que se também assistiram os devotados operadores dos gabinetes, irmão Teócrito nomeou a comissão que deveria sem demora partir para a terra, a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena. Expediu, ao mesmo tempo, petição de assistência ao Departamento de Vigilância, pois a este gabinete, como sabemos, achava-se afeto o movimento de intercâmbio entre nossa colônia e os proscênios terrestres. Olivier de Guzmán, com a presteza que caracterizava as resoluções e ordens em todos aqueles núcleos de serviço, pôs à disposição de seu antigo colega de prélio os beneficentes, o pessoal necessário, competente para a magna tentativa, ao mesmo tempo em que solicitava da seção de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, assinaladas pelo emblema cristão da vera fraternidade de princípios, no perímetro astral enfaixado por Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médiuns, as mesmas congregados. Coube ao Brasil a preferência, dada a variedade de organizações científicas onde o senso religioso e a fulge da moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade, tão admirado pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange de médios bem dotados para o espinhoso mandato, e que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Nessa mesma noite, do Burgo da Vigilância partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzmán. Porque se tratasse de espíritos lúcidos completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam a volitação para o trajeto, por mais rápido e concorde com suas experiências espirituais. Integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores Alcestes e Romeu, 2 cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão, especializados na ciência da organização físico-astral, como os 2 canalejas o eram das nossas enfermarias. Iam, com poderes conferidos pelo diretor, examinar as possibilidades dos médiuns cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da seção de relações externas. Desse exame dependeria a escolha definitiva das agremiações a serem visitadas.
Antes, porém, da partida dessa comissão, fora expedida a mensagem telepática da Direção-Geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos dirigentes e guias instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiuns, assim como a seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, os médiuns, deveriam ser voluntários. Absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração, pois era norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela legião, nada impor a quem quer que fosse, senão convencer à prática do cumprimento do dever. Concertado o entendimento pela correspondência telepática, ficara estabelecido que os mentores espirituais dos médiuns visados lhes sugerissem o recolhimento ao leito mais cedo que o usual, que os mergulhassem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Uma vez desprendido dos corpos físicos pelo sono, deveriam os referidos concorrentes ser encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam, local escolhido para as confabulações. Tudo programado, partiu do Instituto a caravana missionária, composta de 8 personagens, isto é, 4 servidores especializados do hospital e 4 assistentes da vigilância, que os guiariam com segurança às localidades indicadas. Soavam precisamente às 23 horas nos campanários singelos das primeiras localidades a serem visitadas, quando os dedicados servos de Maria começaram a planar nas latitudes pitorescas da terra de Santa Cruz, dirigindo-se sem vacilações para o centro do país. Suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúdio derramavam docemente sobre o dorso do planeta de provações tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira rica de essências virtuosas embalsamavam a atmosfera como a acenderem piras de perfumes raros em honra aos nobres visitantes, sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Consultaram então o mapa que traziam com as necessárias indicações, escolheram algumas das cidades do centro da grande nação planetária, nele indicadas pela seção de relações externas como mantenedoras de agrupamentos de estudos e aprendizagem psíquicos sérios, e separando-se em 4 grupos de apenas 2 individualidades, atingiram céleres os pontos determinados. Haviam estabelecido assim que visitariam 4 cidades de cada vez, à procura dos médiuns, e que, uma vez firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade com os guias e mentores deles para indispensáveis entendimentos relativos ao importante certame. Em vários núcleos de experiência, portanto, nessa noite bonançosa no interior do Brasil, onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social, caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, desataviados de opulências e vaidades, mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o culto imorredouro do amor a Deus e ao próximo. Os emissários expunham ao que vinham, solicitando aos médiuns, cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual apenas com um concurso astral. O estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam à porta. E esgotar-se-iam, provavelmente, no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que, durante o tempo que estivessem em contato com eles, impressões de indefiníveis amarguras, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia,
diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico viessem surpreendê-los e afligi-los. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia garantia, suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessação do compromisso, ao passo que a Legião dos Servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Se arriscavam à solicitação de tão valioso concurso, era porque entendiam que os médiuns, educados à luz da áurea moral cristã, são iniciados modernos e, por isso, devem saber que os postos que ocupam no seio da escola a que pertencem fatalmente terão de obedecer a dois princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã, heroicamente exemplificados pelo mestre insigne que a levou: amor e abnegação.